A Polícia Federal analisa as provas apreendidas na segunda fase da operação sobre aquele suposto esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Os agentes cumpriram ontem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao dono da instituição financeira, o Daniel Vorcaro, parentes deles também. O ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu que o material apreendido nas investigações sobre o Banco Master fique guardado na Procuradoria-Geral da República. O magistrado reverteu uma medida que ele mesmo havia tomado, anteriormente, quando tinha designado o envio para o próprio Supremo Tribunal Federal. Afonso Marangoni explica tudo para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, todos que nos acompanham. A gente dizia que o ministro podia derrubar as decisões, tirar o sigilo para a gente ter maior clareza. De fato, ele fez isso, mas foram duas decisões que geraram, na verdade, muitas dúvidas, inclusive por ser medidas que ele colocou ali extremamente fora da normalidade. O que aconteceu? Essa operação grande que a gente noticiou ontem aqui, valores vultosos, muitas provas potenciais apreendidas, muito material, e ele pediu, o ministro Dias Toffoli, que a custódia desse material ficasse no Supremo Tribunal Federal, que tudo que foi colhido ali fosse encaminhado para o Supremo e lá ficasse guardado, lacrado, para depois, então, ser disponibilizado para a Polícia Federal, que é quem cabe fazer essa investigação. Mas a Polícia Federal protestou, disse que não seria possível nesse sentido, pediu para que ele reconsiderasse a decisão, justamente apontando o risco de frustração da operação caso o material não fosse submetido à perícia. Antes disso, até já tinha tido um atrito entre Polícia Federal e o ministro Dias Toffoli, porque a gente soube, depois de derrubar o sigilo desta decisão, que a operação em questão era para ter sido feita no dia anterior a que foi realizada e não respeitou, portanto, o prazo de 24 horas que tinha determinado o ministro Dias Toffoli. E aí ele vai lá, faz uma série de queixas sobre a Polícia Federal, dizendo que se a operação, que foi bem sucedida, mas se ela não tivesse sido, a culpa seria unicamente da Polícia Federal, que não observou o prazo que ele colocou e que isso poderia comprometer, inclusive, o avanço das investigações. Então já teve essa chamada do ministro Dias Toffoli, pedindo até que o diretor-geral da Polícia Federal se explicasse por que ele não conseguiu cumprir estritamente os prazos estabelecidos. A operação ela foi feita, mas com um certo atraso. E aí os que os agentes da Polícia Federal falam é que a PF precisa se organizar para operações nesse sentido e que naquele mesmo dia anterior teve uma outra grande operação também da Polícia Federal, Bom, aí o ministro Dias Toffoli, então, considerando essa questão que a PF pediu para reconsiderar a questão de onde ia ficar esses materiais, aí teve uma solução que apareceu via Procuradoria-Geral da República. A PGR deu um parecer pela revisão do Toffoli pedindo que o material ficasse com a polícia. Na sequência, pediu autorização para extração e análise das provas colhidas. E aí, então, a Procuradoria foi decidido pelo ministro que, na verdade, esses materiais todos vão ficar na Procuradoria-Geral da República. E aí eu quero trazer aqui alguns números, o que foi apreendido, que material é esse que a gente está tratando. Foram 39 aparelhos celulares apreendidos, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em espécie e 23 veículos avaliados em R$16 milhões. Isso foi a segunda fase da investigação sobre o Banco Master, que também teve o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, como alvos. Essa investigação, o que detectou? Que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal do Vorcaro e de parentes, e que, portanto, ele estava fazendo esse procedimento e esvaziando, vamos dizer assim, os cofres do Banco Master, sendo que ele está em liquidação judicial e que todo esse dinheiro, ontem foi apreendido aí um valor na ordem de R$6 bilhões praticamente, é justamente para depois pagar as pessoas que foram lesadas de acordo com essas investigações. Eu até ouvi, gente, ontem, a jurista Damares Medina, ela é professora de Direito Constitucional, e ela falou que da excepcionalidade, daquela medida do ministro Dias Toffoli de querer deixar tudo no Supremo Tribunal Federal. E ela falou que se trata de uma
quebra de confiança entre o Supremo e Polícia Federal, pelo menos neste inquérito específico sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli. Vamos acompanhar um trechinho do que ela me disse ontem. Diante dessa falha, o Supremo reage centralizando a custódia das provas, o que é excepcional. Trata-se de uma quebra de confiança na execução da ordem judicial. Há uma tensão, um tensionamento entre o órgão instrutório do inquérito, que é a Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal. E diante dessa suposta quebra de confiança, a centralização das medidas e dos procedimentos instrutórios no Supremo Tribunal Federal e esse excepcional acautelamento das provas no Supremo Tribunal Federal e não na Polícia Federal. Pois é, a defesa de Daniel Vorcaro divulgou nota, reiterando que o cliente tem colaborado com as autoridades e que tem interesse no esclarecimento completo dos fatos e que segue à disposição da Justiça. A defesa de Nelson Tanuri afirmou que o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita. Já os demais alvos da operação não se pronunciaram nem pessoalmente, nem via defesa. Então essa história mais imbricada do Banco Master, agora com essas coletas de provas todas, é que agora os agentes, né, da Polícia Federal têm que esquadrinhar para ver o que está ali. Eu estava também tentando entender, viu, Megali, Sheila e Carla, a pressa da Polícia Federal é muito importante nesses momentos, porque muitos desses aparelhos, nós sabemos bem, estão em nuvem, por exemplo. Então pode ser que um investigado, alguém que teve o celular apreendido, consiga acessar a nuvem de uma outra forma e aí pode apagar dados, etc. Então, quanto mais rápido a Polícia Federal extraia os dados nesses aparelhos, mais chance de ter ali provas e documentos importantes. Então, como tudo hoje está integrado com a nuvem, é uma pressa ainda maior para que essas provas sejam logo extraídas desses aparelhos, etc. Potenciais provas, né, gente? Então, a gente segue acompanhando, ver o que vamos ter de atualizações ao longo do dia de hoje. Tá certo, Marangoni. Obrigada pelas informações. Marangoni volta um pouco mais tarde conversando com a gente direto de Brasília.